Destaques finais do Jornal da Manhã, professor Marco Antônio Villa. Eu queria destacar a decisão tomada pelo ministro Celso de Mello, decano mais antigo, portanto, ministro do Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte, sobre liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é garantida na Constituição brasileira, nos artigos 5º e 220. E é fundamental para a democracia. Não há democracia sem liberdade de imprensa. E onde há liberdade de imprensa, há democracia. Quem não gosta de liberdade de imprensa são as ditaduras, de direita ou de esquerda, não importa. E a questão me envolve diretamente, foi um comentário que eu fiz aqui no Jornal da Manhã, citando dados oficiais aqui pesquisados do Superior Tribunal de Justiça, e peguei aleatoriamente um olerite ou um contra-cheque, depende do estado do Brasil, se fala de uma forma. Eu já tinha escrito vários artigos retratando os salários absurdos do STJ, que é composto por 33 ministros e é chamado Tribunal da Cidadania. Se autoproclamou o Tribunal da Cidadania. E muitas vezes encontrei salários de 700 mil, 600 mil reais, 500 mil reais, mas que não tem a denominação oficial de salários. E naquele dia aqui no Jornal da Manhã, naquele calor da hora de tanta coisa que a gente discute, eu, para dar um exemplo sobre salários que feriam o teto constitucional, eu abri o site do STJ, procurei a folha de pagamento e busquei um exemplo. E o exemplo foi do ministro Joel Ilan Paciornik, do STJ. Esse senhor, originário do Paraná, salvo engano, tem sido desembargador no Paraná e antes juiz de primeira instância também no estado do Paraná, e teria se formado por algumas informações, não sei se estou absolutamente correta, na Universidade Federal do Paraná. E citei, e aí com base no contra-cheque, no olerite dele, que naquele mês que eu consultei, ele tinha recebido R$118.412, né? Portanto, era uma comprovação. Só que ao invés de salário, parte dessa remuneração era chamada de vantagens eventuais. E estava escrito no olerite, R$65 mil de vantagens eventuais, e recebeu também, e estava escrito, eu não entendi por quê, indenizações, eu não sei quais, era o que estava listado no contra-cheque ou no olerite, de R$20 mil. Indenizações eu estou usando o plural porque tinha várias no documento, no contra-cheque, e dava um total, portanto, de R$118.412. Mas o desconto no imposto de renda não incidia sobre o total, não. O desconto era de apenas R$16.937,92, que dá aproximadamente 8% de desconto do imposto de renda sobre o quanto? Sobre o total. E nós sabemos que o desconto da pessoa física não é de R$8. Você pode multiplicar por 3. Né? Em suma, eu apresentava dados concretos e dizia que isso era um absurdo, porque eu violava o teto do constitucional. E era isso que eu estava fazendo. E mostrava a minha indignação de cidadão brasileiro. Esse senhor, Joel Ilan Paciornik, cidadão brasileiro, tal qual eu e ele, nós somos iguais perante a lei. O caput do artigo 5º, que eu presumo que ele conheça a Constituição, diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei. Porém, ele queria ser um pouco mais igual que eu. E entrou com uma queixa em Curitiba. Não em São Paulo, onde eu falei, aqui em São Paulo, pois em Curitiba, para criar transtornos para mim, para que eu contratasse o advogado, como eu fiz, doutor Alexandre Fidal, e ele, meu advogado, tivesse que deslocar várias vezes a Curitiba. Era para trazer um ônus para mim, porque eu sou um trabalhador e eu não ganho R$118 mil, nunca ganhei no mês 412, R$118.412. Isso nunca tive essa felicidade que ele teve, esse presente de Papai Noel. Mas o meu advogado foi diversas vezes lá. E nós não tivemos muita sorte na primeira e na segunda instância, tanto na primeira instância como no TJ, no Tribunal de Justiça do Paraná. Porém, recorremos, de acordo com o que determina a nossa Constituição, que eu presumo que esse juiz Paciornik conheça, recorremos ao Supremo Tribunal Federal, à época presidido pela ministra Carmen Lúcia, e lá obtivemos uma liminar, porque ele estava querendo censurar o comentário que eu fiz aqui no Jornal da Manhã, em forma também de vídeo, que estava disposto nas diversas, apresentados nas diversas plataformas da Jovem Pan. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que aquela censura feita na primeira e na segunda instância, de forma indevida, rasgando a nossa Constituição, foi negado, e a liminar obtida através do doutor Alexandre Fidal pela ministra Carmen Lúcia. Eles recorreram e finalmente agora uma decisão de mérito do decano da Suprema Corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal,
num longo, são 38, uma sentença em 38 páginas, o ministro Celso de Mello apresentando uma ampla bibliografia e, curioso, há duas citações interessantes de um livro do ministro Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça Sérgio Moro, tratando dessa questão da liberdade de imprensa, da liberdade de manifestação. O ministro entrou na questão do mérito, o ministro Celso de Mello, e garantiu, isso é importante, julgou o mérito e acolheu o argumento do doutor Alexandre Fidal, que para garantir a liberdade de imprensa que está na nossa Constituição, inciso nos artigos 5º e 220. Sendo assim, não é uma vitória minha, não é uma vitória da Jovem Pan, graças a essa vitória deve-se ao doutor Alexandre Fidal, mas mais do que isso, é uma vitória da liberdade de imprensa no momento difícil que o país passa, com várias ameaças à liberdade de imprensa, vídeo, o episódio recente da revista Cruzoé e o encaminhamento desastroso do Supremo Tribunal Federal sobre tal questão, dos dois ministros, Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, mas no caso em tela é importante esse marco, essa vitória, né, no voto apresentado nessa decisão, melhor dizendo, do ministro Celso Mello, garantindo o que é básico à democracia, a liberdade de imprensa.